E aí, tudo bem? Vamos falar então hoje sobre o projeto de texto, tá? É algo bem importante porque a competência 3 avalia esse projeto de texto, né? Aí já me perguntaram, pô, mas como que eles avaliam, né? Eles vão saber se eu fiz um esquema antes? É perceptível, tá? Por quê? Porque se você não fez um projeto de texto, se você não fez um planejamento do que você vai escrever, o seu texto vai ter ponta solta, o seu texto vai ter lacuna, o seu texto vai ter alguma coisa bagunçada. Por quê? Porque é pressuposto que se você não organizou o que você tinha que escrever antes de escrever, é o resultado óbvio. Agora, se o seu texto está redondinho, não tem uma ponta solta, não tem uma lacuna, tá tudo em seu devido lugar, pressupõe-se que é porque você planejou o que tinha que fazer antes de escrever, tá bom? Que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, tá bom? Então, para você fazer o projeto de texto, você precisa conhecer o texto, né? Conhecer o funcionamento da redação do Enem, conhecer quais são as partes de uma boa redação, tá? E aí eu vou passar bem por cima isso aqui, beleza? Por quê? Porque o projeto de texto é nada mais que um planejamento do seu texto. E para você planejar os seus textos, tem que saber o que vai ter nele, certo? Então tem que conhecer ali as partes disso, beleza? Então, basicamente, né? O seu texto é o quê? No começo, você vai contextualizar o tema com o repertório, né? Aí depois você vai apresentar o tema, apresentar os argumentos. Fechou o primeiro parágrafo. Aí, o segundo e o terceiro parágrafo, você vai explicar o argumento, né? Então, são dois argumentos, duas causas para o problema, tá? Então, você vai explicar, né, por que esse argumento causa o tema. E aí, no último parágrafo, você vai resolver, né, dessa proposta de intervenção para solucionar o problema que é o tema da redação, ok? Já temos vídeo aqui no canal sobre a proposta de intervenção, mas esse é o texto, bem basicamente, ok? Então, quando você for fazer o planejamento do seu texto, ou seja, o projeto do seu texto, você precisa esquematizar o que você vai pôr em cada parte do texto. Então, ó, olhei esse tema, o que eu vou pôr de repertório para contextualizar lá em cima? O que eu vou pôr de argumento 1 e o que eu vou pôr de argumento 2? O que eu vou pôr de repertório para comprovar meu argumento 1 e argumento 2? O que eu vou pôr de proposta de intervenção? Esses pontos, repertório para contextualizar, argumento 1, argumento 2, repertório 1, repertório 2, proposta 1, proposta 2, né? São os pontos que precisam estar no seu projeto de texto. Por quê? Porque é o seu texto inteiro. Esses pontos são o seu texto inteiro. Se você tem ali para visualizar no papel todos esses pontos, é só você jogar em texto corrido, porque já está tudo pensado. A parte difícil você já pensou ali. Então, isso te ajuda a deixar um texto mais organizado, tá bom? Então, para isso, né, você precisa saber selecionar argumentos, ou seja, selecionar dois motivos que causam esse problema na sociedade, né? Tem que saber selecionar repertórios, os dois tipos de repertório, tá? Tanto o repertório lá no começo para contextualizar o tema, tá? Então, assim, em vez de você jogar o tema de cara, você fala, olha, sabe aquele filme lá que fala desse tema? Eu vou falar desse tema também, né? Então, contextualizar o tema, tá? Quanto os repertórios para comprovar o argumento, tá? Esses repertórios tem que ter um em cada argumento, tá? E eles vão falar o quê? Eles vão te dar força. Por exemplo, você tá falando assim, olha, eu acho que... Eu não vai usar em primeira pessoa, né? Mas enfim, eu acho que o governo não faz nada. A antropóloga Lilia Schwartz, lá, super famosa, renomada, fez teoria disso. Ela também fala que o governo não faz nada. Então, putz, não sou eu que tô falando, ela concorda comigo. Me dá muito mais moral, percebe? Então, o repertório que você vai usar no seu argumento é para te dar essa moral, tá? Para não te deixar falando sozinho, ok? É para te embasar no que você está explicando ali, ok? Então, pensar em argumentos, pensar em repertórios e pensar em propostas, né? Pensar em soluções que resolvam os argumentos que você deu, né? Porque se você resolver o que causa o problema, não vai mais causar o problema. Então, não vai mais ter problema, né? Então, consequentemente, resolve o problema ali, ok? Então, é isso que tem que ter no seu projeto de texto, tá? Que você tem que pensar. Lá dentro do meu curso de redação do Enem, eu te ensino a pensar em argumentos, repertórios e propostas coringas e relacionadas, eu falo casados, né? Então, você vai olhar para o tema, já vai pensar em tudo coringa, né? Que serve para qualquer tema, você nem perde tempo pensando. E pensando no argumento, já vem meio que quase
amarrado, né? Eu ia falar encadeado. Já vem quase junto, assim, os repertórios que comprovam aquele argumento e as propostas que resolvem aquele argumento, tá? Então, assim, bem legal. Se você tiver interesse nisso, comenta aqui que eu te chamo, eu te explico alguma coisa, enfim. Vai lá no Insta também, a gente conversa mais por lá, tá? Mas, enfim, voltando aqui. Então, sabendo, né, vocês vão, antes de fazer o texto, vão separar numa folha, né, e escrever qual repertório eu vou usar no começo para contextualizar o tema, quais são os 2 argumentos que eu vou usar, quais são os 2 repertórios que eu vou usar para comprovar os 2 argumentos e quais são as propostas de intervenção. Pode ser uma ou duas, depende, né? Se uma proposta de intervenção não resolver os 2 argumentos, aí você põe mais uma, tá? As propostas têm que resolver todos os argumentos, porque isso também é não deixar a ponta solta. Tá bom? Então é tudo bem pensado. Às vezes, se você vai fazer direto no texto, você nem pensa, né, se resolveu ou não todos os argumentos, né? Então é bem importante fazer antes para depois já fazer bonitinho, né, no texto ali, ok? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Vamos fazer um projeto de texto para o tema caminhos para enfrentar a dificuldade em matemática nas escolas. O meu problema é o quê? A dificuldade em matemática nas escolas, ok? Então, primeiro eu vou pensar no repertório ali para contextualizar o tema que é lá no começo. Tem algum filme, alguma série, algum livro, alguma coisa que tenha a ver com dificuldade na escola, com facilidade na escola, né? Alguma coisa que dê para relacionar? Eu pensei em Young Sheldon, sabe? Jovem Sheldon, aquela série lá que o Sheldon, ele é criancinha, né? O protagonista. Então, e ele é nosso crânio em matemática, física, enfim, em tudo, na verdade, né? Então, eu consigo falar, tem a ver? Por quê? Porque eu falo assim, olha, vou contextualizar também o repertório. Lá na série Jovem Sheldon, né, Young Sheldon, o protagonista, ele é fera em todas as matérias, ele não tem dificuldade nenhuma, ele tem facilidade absurda em matemática, né? Ele ensina o professor de matemática. Porém, aí eu vou relacionar com o tema para apresentar ele. Porém, na realidade, não é assim que acontece, porque os brasileiros sofrem com dificuldade em matemática nas escolas, que é o meu tema, tá? Daí eu apresento ele e já venho com os argumentos. Então, pensei no meu repertório para contextualizar lá na frente, coloquei no meu projeto de texto, tá? Agora eu vou pensar em 2 argumentos. Meus argumentos são o quê? A causa do problema. Então, o que causa? Qual motivo faz com que exista essa dificuldade em matemática? Eu posso pensar que as pessoas têm dificuldade em matemática porque a matemática exige uma base anterior. Então, se você não entendeu lá atrás, você não entende mais. Você tem que ir do começo obrigatoriamente. Não tem como pegar o bonde andando. Então, é o meu primeiro argumento. É a causa por que as pessoas precisam, né? As pessoas sofrem dessa dificuldade em matemática, tá? Aí eu preciso de um segundo argumento. Então, primeiro argumento, por que tem essa dificuldade? Porque precisa de uma bagagem anterior. Segundo argumento, porque os professores de matemática, sei lá, ensinam muito diretamente. Foi o que falaram na live desse assunto. Ou não sei, porque tem muita fórmula para decorar. Pode ser, né? Então é muita coisa para decorar. Você pode entender, pode aprender, eu sei que funciona isso, não sei como te ensinar. Mas enfim, vamos falar que é assim. Então, vamos enfrentar a dificuldade. Então, por que existe a dificuldade em matemática? Primeiro, porque exige muita bagagem anterior. Segundo, porque precisa decorar muita fórmula. Fechou? São meus 2 argumentos. Então, eu vou explicar por que ter que decorar muita fórmula faz com que tenha mais dificuldade em matemática. Vou explicar por que ter essa bagagem anterior, né, precisar dessa bagagem anterior, faz com que tenha essa dificuldade em matemática, tá? Vou explicar o que tem a ver uma coisa com a outra, tá? E aí eu vou pensar em 2 repertórios, né, que vão comprovar esses argumentos. Então, sei lá, não é complicado pensar agora, porque esses argumentos são bem, sei lá, bem nada a ver com o que o Enem cobraria, né? Porque não ia cair um tema desse. Mas tem algum repertório para comprovar o que eu tô falando. Então, por exemplo, e eu tô falando aqui, né, que tem essa dificuldade em matemática. Por quê? Porque precisa de bagagem, né? Precisa dessa bagagem anterior e nem todo mundo tem essa bagagem. Aí eu falo assim, olha, o Immanuel Kant é um filósofo da Prússia, e aí ele fala que o homem não é nada além do que a educação faz dele. Então, se as pessoas não receberem uma educação lá atrás, do básico da matemática, elas vão se tornar pessoas, né? O homem será o produto do quê? Vão se tornar pessoas que não têm essa base. E se elas não têm essa base, elas não conseguem acompanhar. Logo, elas ficam com uma dificuldade imensa em matemática.
Então você vai, percebe que você comprovou o que você quis dizer com o que o Kant falou, você trouxe para a discussão, para te dar essa força nessa vibe, tá? Então você vai encontrar um repertório para comprovar cada um dos seus argumentos e vai escrever ali também no seu projeto de texto, tá? É bem um tópico mesmo, tá? Bem um tópico, né? Não um tópico. Bem, vários tópicos ali mesmo para você ir indo, tá? Para você ir só se localizar, só para visualizar em tópico antes de pôr no texto, tá bom? E aí você pensa na solução. Então, o que pode solucionar a questão de ter muita bagagem? Eu posso fazer aula de reforço. Eu posso fazer, sei lá, eventos que estimulem a matemática básica, por exemplo. Eu posso fortalecer o ensino lá atrás. Eu posso fazer oficinas agora, não sei. Entende? Tem várias soluções possíveis, certo? Para solucionar a questão de ter que decorar muita coisa. Eu posso procurar métodos novos, né, que não envolvam essa repetição, esse decoreba, né? Eu posso tentar entender, então tem vários jeitos de solucionar. Então você vai pegar todo esse esqueleto do texto, que é o quê? Repertório do começo, argumento 1, repertório 1, argumento 2, repertório 2, e a proposta de intervenção, vai fazer uma listinha disso, vai escrever ali do lado, e aí olhando para aquilo, o seu texto vai estar completo. Tá? Aí é só você olhar aquilo, se basear naquilo para, né, escrever mesmo e aí colocar no texto corrido. Mas assim, a parte difícil, que é o planejamento, você já fez, tá? E é muito importante fazer isso antes de começar a escrever de fato, beleza? Qualquer dúvida, comentários aqui, me segue lá no Instagram, que eu falo bastante disso também, tá? Então, se tiver alguma dúvida também, minha DM tá aberta, ok? E boa!